coração do laguinho. Aqui, a informação dos senhores, gente. O seu João de Paulo, ele tratava com agricultura, né? E ele criou, junto com os familiares, a primeira floricultura do estado do Amapá, que é hoje aqui, ó, Taranã, que era o nome, tá, do sítio dele. E também hoje, como existe lá o condomínio, que era da família dele, que hoje é um condomínio, Lugar Vivo, tá? Hoje também deixaram aqui a marca registrada do jardinagem e paisagismo. Como eu falei para vocês, gente, hoje eu vou ter a declaração de uma figura que estava nesse momento que eu sempre falo para vocês, né? Quando houve a transferência das famílias, né? Lá da Vila Santa Engraça, que hoje é a Praça do Barão, né? Para a comunidade do Laguinho, né? E quem vai falar essa história para mim vai ser o Manuel de Souza, né? Daqui a pouco o nosso amigo Manel vai falar tintim por tintim. Falei para vocês, o Laguinho já existia. Foi simplesmente transferido em 1944 pelo governador numa negociação com os moradores que hoje estão contando essa história aqui. Existia vários poços aqui. Conte pra gente aqui o nome desses poços que tinham os nomes engraçados na época, né? Isso. Bem, o Laguinho sempre foi um local que deu boa oportunidade para as pessoas morarem. Era um local alegre, um local de terra firme, e existia o lago que fazia parte, porém, como este lago tinha suas margens, tanto do lado daqui, que é o Laguinho, quanto do outro lado, que hoje se chama Jesus de Nazaré. Então, para esse lado daqui do Laguinho, como era mais próximo das pessoas que virem do centro, elas vinham do centro, lavavam roupas, principalmente as mulheres, lavavam roupa até as 4 horas da tarde, quando elas retornavam para o centro, para suas casas, e levavam a roupa lavada daqui do Laguinho. Por que o Laguinho? Porque o Laguinho possuía água de excelente qualidade. Era uma água cristalina, tinha no chão a pissarra preta, pissarra de qualidade, limpa, que não manchava, não sujava a roupa. Então elas preferiam colocar a roupa no chão, em cima da pissarra, após o ensaboamento, para que elas tomassem o sol, depois voltavam com a roupa já ensaboada para as gamelas, que naquela época não existiam bacias. E por que Igarapé das Mulheres? Conte essa história para o pessoal saberem a origem do nome do Igarapé das Mulheres. Sim. Quando elas saíram daqui, dava uma passadinha lá, como era? Sim, então o que acontecia? Que normalmente os homens que moravam em Macapá tinham duas, sem menosprezar ninguém, mas tinha duas equipes. Os homens que gostavam de mariscar, que tinham responsabilidade com a família, então eles iam para o Igarapé da Fortaleza, onde eles pegavam os peixes de qualidade. Lá pegava tambaqui, pegava pirapitinga, pegava tucunaré, açu, jandiá, e tantos outros peixes de qualidade eram capturados lá nessa região. Ou então, do outro lado, ficavam os homens que não queriam nada, que deixavam a casa, iam para os botecos tomar uns pileques. Quando voltava em casa, chegava querendo comer. Eu quero comer, e a mulher não tinha como dar comida para eles, porque elas vinham trabalhar no Laguinho, lavando roupa. Quando retornavam, tinham que levar. Então elas desciam, onde hoje é a radiodifusora, passavam na frente da roça do meu pai, João de Paulo, desciam para pegar peixe lá na beira do Igarapé. E como esse Igarapé não era usado esse Igarapé era usado mais pelas mulheres, aí
chamou-se então Igarapé das Mulheres. Lá elas pegavam peixe, levavam para casa, quando chegavam em casa cuidavam do peixe, a hora que o marido vinha do boteco, ele já encontrava o peixe cozido, tomava aquele cardo, Oh, coisa boa! com farinha e ia dormir. Então, no dia seguinte, a mesma coisa se repete. Gente, curiosidade. Em 1973, fizeram um decreto municipal e trocaram o nome do laguinho para Julião Ramos. Em 1989, numa assembleia dos moradores, lá no Banco da Amizade, foi feita uma ata. E quem foi o autor do retorno do laguinho, o nome do laguinho? Aqui, Manel, que procurou a Câmara de Vereadores e encontrou com Eury Farias para que voltasse o nome do laguinho. Conte essa história para a gente. Na realidade foi o seguinte, dada a dificuldade de conseguir votos com algumas pessoas, um vereador procurou a família Ramos e propôs que, se eles votassem nele, ele passaria o nome do laguinho para Julião Ramos. Isso foi feito, ele ganhou a eleição e o vereador defendeu a transformação do nome de Laguinho para Julião Ramos. Entretanto, nós, verificando que Laguinho é um nome de história, é um nome de tradição, nós conseguimos criar um grupo de jovens chamado Revive Laguinho, e tinha como objetivo reviver o nome de Laguinho, que é o nome histórico, é um nome que tem tradição, segurar o São José, que estava em situação muito delicada, quase perdido, e a sede dos escoteiros, que também estava em situação difícil, quase caindo. Então, com isso, nós criamos o Revive Laguinho, e o Revive Laguinho realmente fez funcionar a sede dos escoteiros. Com ela, nós conseguimos fazer vários cursos profissionalizantes, inclusive, e levamos pessoas que não tinham nenhuma ideia de se tornarem operários, hoje são pintores, pedreiros, eletricistas, enfim, operários da construção civil foram feitos dentro da sede dos escoteiros, como um momento que a LBA, a Legião Brasileira de Assistência, deu apoio. Chefe Humberto era o chefe dos escoteiros e nós conseguimos, então, trazer cursos para a formação desses operários. E hoje muitos desses operários estão ainda trabalhando e funcionam como operários de primeira linha, porque aprenderam e estão fazendo o trabalho corretamente. Então, feito isso, nós partimos para uma visita e o resultado da votação foi Laguinho, 320 votos. Julião Ramos ficou com apenas 12 votos. Brancos e nulos, cerca de 30, 40 pessoas deixaram de votar, dos que estavam legalmente aptos a votar. Então, por aí, nós tivemos a defesa feita por mim, Manuel, e na Câmara de Vereadores. A apresentação foi feita pelo vereador Eury Farias, que, após a primeira votação, teve o resultado com 2 votos contrários, que foi do Jarbas Gato e do Adonias Trajano. Portanto, gente, vocês estão vendo essa história do Laguinho, história real que pouca gente sabe, mas vai saber agora, Manel. Muito obrigado. E que Deus ilumine a gente, que Deus sempre deixe esse laguinho cultural, esse laguinho realmente de pessoas pacatas, de pessoas realmente benevolentes na nossa vida, comprometidas com a sociedade. E então, dessa forma,
nós conseguimos fazer uma ata e esta ata foi passada ao vereador. O vereador, diante de tudo isso, provocou mais uma discussão e, dentro da Câmara, 2 votações foram passadas, tendo unanimidade na votação pelos pares. Então, essa foi a forma que nós conseguimos fazer voltar o nome de Laguinho para o bairro do Laguinho. Então, diante de tudo isso, aprovado pela Câmara Municipal, o prefeito de Macapá, na época, era o prefeito Capiberibe, decretou o retorno da nomenclatura de Laguinho para o bairro do Laguinho. Então, está aí, provado, comprovado. Quem quiser, procure os anais da Câmara Municipal, que verá a formalização do nome de Laguinho retornando para o bairro Moreno da cidade.